dia a todos. Segundo a Bíblia, o ser humano é uma guerra civil ambulante, porque tem o Espírito de Jesus vivendo dentro da gente, que é um espírito de misericórdia, amor e tal, e tem o nosso próprio espírito, que nem sempre é este. Eu falo isso porque o Espírito de Jesus que vive dentro de mim está me dizendo: não fala nada sobre a derrota do Flamengo essa semana. Não joga pé de cachorro morto, não esmaga a cana quebrada. E o Espírito que vive em mim fala para eu fazer essa referência. Postas essas brincadeiras, deixa eu dizer um negócio para você. Tinha uma coisa que um dia eu já fiz, e eu meio que me prometi nunca mais fazer, e que a gente vai muitas vezes numa igreja evangélica e tal, e tem uma coisa que é muito feito por aí, já fiz até e tal, mas que eu acho meio chato, honestamente eu acho meio chato, que é um negócio assim de você olhar para o lado e dizer assim: olhe para o lado e diga ao seu irmão. Esse negócio é meio chatinho, né? Olha para o lado e diga ao seu irmão. Notadamente pessoas que têm alguma dificuldade com intimidade, proximidade e tal, fica mais chato ainda, né? Olha para o lado e diga para o seu irmão. Então, alguém que me falou que foi na igreja, a pessoa diz assim, o pastor falou assim: olha para o lado e diz assim: não se meta na minha adoração, né? Assim, uma parada assim, olhe para o lado e decrete alguma coisa, olhe para o lado, mesmo que eu tenha me prometido, pedir para a gente nunca mais fazer isso, hoje eu vou quebrar isso. Eu queria pedir que você, calma lá, olhasse para o lado, mas você tem todo o direito de dizer assim: não vou fazer isso não. Mas se você quiser olhar para o lado, sabe o que eu queria que você olhasse para o lado? E você dissesse uma frase, e a frase é: pois um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Vamos repetir a frase? Pois um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Será que você pode olhar para o lado e dizer isso? Mas fica à vontade, 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 fica à vontade. Pois um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Nós fundamentamos, nós alicerçamos a nossa fé sobre o conteúdo de um texto ao qual a gente chama de Bíblia, que na verdade é um conjunto de livros escrito. A nossa fé, ela tem um texto registrado, e eu queria, na linha de um pouco de teologia não faz mal a ninguém, lembrar algumas coisas sobre aquilo que esse texto capta de quem é Deus ou de como Ele se revelou. Por favor, eu quero que você me acompanhe aqui em 3 momentos da minha fala. Acho que eu devo gastar 7, 10 minutos em cada um deles. Primeiro momento, são 3 momentos. A Bíblia nos revela Deus como sendo o Criador. E isso é lindo, porque quando você abre a primeira página do livro, do texto bíblico, a primeira frase que está posta na Bíblia é: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era? Ninguém pode imaginar uma coisa que não tem forma e é vazio. No princípio, criou Deus. E aí, a teologia, que a gente disse que não faz mal a ninguém, nada de braçada. Porque a teologia, ou os teólogos, ou os que estudam mais profundamente, vão lá e identificam que a palavra criou, no hebraico, aí é criou do nada. Como não? A Bíblia nos revela Deus criando sem uma matéria-prima pré-existente. O que faz dele um criador absolutamente único, o que faz da criação dele alguma coisa diferente de todas e quaisquer criações que possam existir e que a gente possa conhecer. Porque esta cadeira é a criação de alguém, mas esta cadeira é um subproduto de uma matéria-prima, de algo que lhe antecede. Quando Deus cria, segundo o texto bíblico, do nada, Ele simplesmente não tinha nenhuma matéria-prima anterior para criar o que criou. E o que Deus criou, segundo o texto bíblico? Ora, Ele criou tudo aquilo que a gente possa chamar cosmos, tudo aquilo que a gente possa chamar universo, tudo aquilo que a gente possa chamar natureza. E é lindo que na poesia bíblica, Deus faz isso em quantos dias? Quantos dias? 6 dias. E aí vamos às analogias. Ele faz isso de segunda a sexta.
beleza? Ou de segunda a sábado, como queira. No sétimo dia, seja o sétimo dia sábado, seja o sétimo dia domingo, seja o sétimo dia segunda-feira, não sei, a depender do ponto de referência, o fato é que ele faz isso. E essa criação, ele vai colocando, e é lindo, ele cria a água, ele cria o pássaro, enfim, ele cria todas as coisas. Essa semana, na luz da criação de Deus, estava numa reunião e eu ouvi uma coisa que eu nunca esperava ouvir naquela reunião. Estávamos falando sobre uma determinada situação e alguém falou assim, o Rubem Alves, que é eu diria um poeta e um teólogo poeta dos mais brilhantes que a nossa geração já pôde conhecer, escreveu um belo conto, uma bela crônica sobre lagartixas e dinossauros. Se você pensar, lagartixas sempre existiram, junto com os dinossauros. Beleza? A gente acredita em dinossauros, certo? E aí, sempre existiram lagartixas e dinossauros. Acontece que hoje, passados os milênios, os dinossauros desapareceram. Confere? Mas, e as lagartixas? Elas estão aí no número até maior do que o que a gente gostaria. Por que lagartixas sobreviveram e dinossauros não sobreviveram? Porque dinossauro, para se alimentar, precisa de uma floresta. Quando períodos de fome, ele é absolutamente, pelo seu tamanho, tão gigantesco, que ele precisa de uma infraestrutura absurda para existir. Sabe como é que a lagartixa se alimenta? De pequenas coisas. Querendo talvez nos ensinar que a longevidade não está em grandes coisas, mas está exatamente aquele pequeno. Deus é o criador das lagartixas e dos dinossauros. Deus cria todas as coisas. E aí, segundo alguns, e por isso que eu digo um pouco de teologia não faz mal a ninguém, alguns vão dizer que nesse processo de criação, a coroa, a cereja do bolo, melhor dizendo, a cereja do bolo, a coisa mais importante da criação, o centro da criação, foi quando Deus criou homem e mulher. Essa é uma maneira de ler. Mas um pouco de teologia tem uma outra maneira de ler. O ser humano não é o centro da criação. Nós não somos a pedra mais preciosa de toda essa mina. Há uma dignidade inerente em todas as criaturas de Deus. Todas. O mundo está cheio da glória de Deus. E não só os seres humanos carregam isso. Ora, pois, se o ser humano não é o centro da criação, mas toda a criação, toda a natureza o é, que outro grupo organizado da sociedade civil pode lutar por um meio ambiente, por uma economia que não destrua, que não esgarce os recursos finitos do planeta? Que outro grupo poderia assumir a bandeira hoje quase universal no mundo onde as metas narrativas desapareceram, onde as grandes ideologias universais não mobilizam mais, apenas uma, a questão verde? Que outro grupo poderia empunhar essa bandeira de maneira tão intensa como nós, que cremos que tudo é criação de um Deus, que esse negócio não nasce a partir de um Big Bang, que esse negócio não nasce a partir de algo, de forças naturais cegas, mas existe um Deus pessoal que cria o ser humano com a sua complexidade e cria o pássaro, cria o céu, cria a água. E que outra sociedade, se não a igreja, deveria se preocupar demais, olhar demais, que tipo de copo a gente usa, que tipo de lixo a gente tem dentro de casa, onde, se a gente crê num Deus assim, se a gente crê nisso, por que nós não adotamos condutas como lixo seletivo na nossa casa e uma série de coisas que a gente deveria se sentir mal e a gente não sente? Por que não deve doer o nosso coração quando a gente passa aqui e vê as nossas lagoas literalmente destruídas? Por que a gente não empunha essas bandeiras? Sabe por quê? Pois um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Porque a gente lê que o ser humano é o centro da criação e despreza o fato de que tudo, absolutamente tudo, é criação divina. E por ser criação divina, tem uma dignidade que lhe é inerente. Deus se apresenta como Deus criador. Esse é o primeiro momento, esse Deus que cria todas as coisas, que coisa maravilhosa. Mas tem um segundo momento, quando Deus se apresenta como um criador não distante, não fora da terra, não fora do cosmos, mas esse Deus, ele começa a se aproximar da gente. É o seu segundo momento. E o primeiro momento, Deus é criador. No segundo momento, sabe como é que
eu o vejo revelado no texto bíblico como alguém que está perto, mas cuidado. Ele é criador, esse é o primeiro momento. O segundo momento é, eu estou perto, mas cuidado. Eu estou perto, mas não estou tão perto assim. Se não, vejam, os que conhecem o texto bíblico, lembram de Moisés? Lembram do povo de Israel no Egito? Ou saindo do Egito? Lembram disso? Lembram disso? Povo escolhido de Deus, escravizado, sai para uma grande peregrinação para a terra prometida, onde manava leite e mel. Durante esse período, passa-se quantos anos aqui no deserto? Quantos anos? 40 anos aqui no deserto, e tem um negócio absolutamente impressionante que esse período revela. Todas as vezes que Deus não entrega o resultado, a gente muda de Deus. Era o que o texto dizia. Porque havia uma fome, havia um certo desespero, e aí sabe o que acontece? Deus estava demorando a responder a oração da galera. Sabe o que aconteceu? Moisés sobe, só Moisés sobe. Só ele, o povo não tinha acesso a Deus, só um representante subia. Não havia um contato direto, porque Deus estava perto, mas cuidado. E aí Moisés sobe, e lá, como é que Deus se revela? Trovões, luzes, e está lá em cima, Deus e Moisés conversando. Aí Moisés faz um pedido, e Deus fala assim, eu falo como você, como fala um amigo. E Moisés quase que diz assim, e diz, então me mostra a tua face. E aí Deus diz, não, ninguém pode me ver pela minha face, você tem que me ver pelas minhas costas. É porque nesse período, Deus está perto, mas não está tão perto. E cuidado, atenção, 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 ainda bem que as nossas crianças estão tendo aula. Você sabia que Sansão é um personagem bíblico, né? Não é uma história da Hanna-Barbera, confere? Então, Sansão, quando os pais de Sansão receberam a visita de um anjo, e foi dito a eles que eles iriam ter um filho, quando essa visita é feita no campo, e eles percebem que estão recebendo a visita de Deus, sabe qual foi a reação do pai de Sansão? Não foi uma reação de adoração, foi uma reação de medo. Você sabe o que tinha na oração dele? Ai de mim, porque eu vi a Deus. Naquela percepção, esse Deus que está perto, mas toma cuidado, esse Deus, ele está ali, está perto, ele vai ali, mas nem todo mundo pode ver, nem todo mundo tem acesso, ele está perto, mas não está perto, cuidado. E na boa, está gravando? Na boa, eu lá às vezes tenho uma dificuldade com essa parte da revelação de Deus, porque me dá a sensação de que ele tem um temperamento um pouco assim, o cara vai pegar a arca e é fulminado, aí você fica assim, é porque a gente lê isso e não tem a coragem intelectual de enfrentar isso, honestidade para enfrentar isso, e você olha ali e fica assim meio que cuidado. Aí eu olho nesse período uns comportamentos divinos assim, que eu diria assim, cara, é meio complicado e tal, mas ao mesmo tempo eu chego nos profetas, e olha que coisa bonita, eu chego nos profetas, e aí Isaías vai dizer assim, olha, ainda que fosse possível, uma mãe, observe que desde aquela época, na matriz social, pai pode esquecer de filho, mãe, diz assim, ainda que fosse possível, uma mãe esquecer seu filho, eu jamais me esqueceria de você. E num contexto patriarcal machista, Deus é desenhado como uma mãe. E ele diz, por quê? Porque as minhas misericórdias, não é isso? São a causa? Pois um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Os teólogos vão olhar a palavra misericórdia e vão ver que a palavra misericórdia, soada no português, vem do hebraico ramim. Você sabe o que é ramim? Útero, na língua hebraica. O conceito de misericórdia na cultura hebraica estava totalmente relacionado, metaforizado, traduzido imageticamente na figura de um útero materno. Pois eu lhes pergunto, que outro lugar na existência é mais gracioso do que o útero? Tem? Sou acolhido, sou alimentado, independente de quem eu venha a ser, sou acolhido e amado. Pois esse mesmo Deus que vai lá e manda um fogo para destruir uma pessoa, pede a outra pessoa para cortar a cabeça, chega para Davi e diz, irmão, você fez um censo, você é rei de Israel, você queria contar essa galera para quê? Vou te dar três coisas, escolhe, 3 coisas horríveis. Aí eu olho e digo assim, Deus está perto, mas não está perto. Aí dá um pouco, eu olho e digo, esse é um Deus que me ama, que é tão misericordioso,
que ousa, numa sociedade patriarcal, se comparar a uma mãe que carrega seu filho aqui dentro. Aí vem, eu falei que eram quantos momentos? Primeiro é, eu sou o Criador. O segundo é, eu estou perto, mas cuidado. Aí vem o terceiro momento. Esse terceiro momento é o momento mais fantástico de Deus. Último e definitivo. E, pois um pouco de teologia não? Eu não consigo aceitar os dois outros sem esse. Aliás, eu só leio os dois outros por causa desse terceiro momento. Nesse terceiro momento, meu amigo, nesse terceiro momento, Deus simplesmente arrebenta todas as fronteiras que eu e você pudermos imaginar. Porque esse Deus se faz gente em Jesus de Nazaré. E é uma ideia absurdamente original. Um Deus que é espírito, que é intocável, que é por natureza alguém que não se define, alguém que não tem uma face. E aí, sabe por que o Deus lá do segundo momento odiava tanto a idolatria no Antigo Testamento? Porque a idolatria é uma forma de congelar uma única imagem de Deus, e Deus é dinâmico, ele se revela. Eu posso te dizer uma coisa? Idolatria não é o ato só de fazer um ídolo. Idolatria é eu e você congelarmos uma imagem de uma pessoa que muda ao longo do tempo. Ela é dinâmica, essa pessoa muda. E eu e você ainda temos a mesma imagem, seja positiva ou negativa. E a gente devota a energia para alimentar uma imagem que a gente simplesmente cristalizou no tempo. E a pessoa muda e eu ainda estou olhando para aquilo que é a imagem dela e ela mudou. E Deus nos diz isso. Eu sou Criador, eu estou perto, mas cuidado. Mas ele vem para um terceiro momento. Ele quebra tudo isso. Ele se faz gente em Jesus de Nazaré. E tem uma coisa linda, porque em Belém, eu não sei se foi em dezembro, no dia 25, isso se torna irrelevante, a gente precisa de datas e símbolos para marcar verdades. O certo é que naquele dia, a cidade de Belém, não do Pará, mas da Judéia, ouviu o choro de uma criança. E o que ninguém podia saber é que o choro daquela criança, ou que ninguém, de alguma maneira, não entendia, é que o choro daquela criança, era o Deus que entrava, por assim dizer, num terceiro momento. E sabe qual é o terceiro momento? Eu estou perto. Eu cheguei para perto de vocês. E aí, anos depois, o poeta popular Caetano Veloso iria dizer para a gente, de perto, ninguém é. Sabe por que ele iria dizer isso? Porque hábil poeta das relações afetivas sabe que é uma das coisas mais temidas por quem começa relacionamentos, ou quem tem relacionamentos duradouros, é a intimidade. Por que a fase de namoro, ou de noivado, ou de romance é tão boa? Porque ali as faces mais completas de quem realmente somos não aparecem, confere? Todo mundo começa uma relação com o seu avatar. Sabe o que é avatar, né? Essa criação que a gente faz para tentar atrair as pessoas. Aí depois o tempo vai indo, o tempo vai chegando, aquelas coisas vão acontecendo. E aí, muitas pessoas não aguentam, sabe o quê? Intimidade. Um dos grandes causas de relacionamentos que se fraturam é porque eu não aguento ver o outro do jeito que ele é. E não à toa o fato de que, há algum tempo atrás, uma pessoa que tinha idade para ser minha mãe, que tinha simplesmente mais de 20 anos de casamento na minha frente, me chama para conversar, e eu falei assim, filha, faz o seguinte, e a filha foi até intencional, né, porque era quase que eu estivesse falando com a minha mãe, filha, faz o seguinte, fala para ele, essa coisa que você está falando, conversa com ele. Eu falei, não, mas aí vai quebrar o encanto. Aí eu falei assim, mas que encanto? Sabe uma parada, eu vi um vídeo aí essa semana, essa coisa, a gente está vivendo, parece que um tempo, onde tudo tem que ter uma mágica, o tempo todo, sabe, uma mágica, uma experiência. Você não compra mais um tênis da Nike, é uma loja da experiência. Pô, irmão, deixa eu falar uma parada, eu não quero experiência. Eu quero comprar um tênis. Mas nada do que isso. Não, mas tem que ter uma mágica, tem que ter um negócio. Deixa eu falar, não precisa desse encantamento todo. O cotidiano é feito pelas lagartixas que comem devagarzinho ali, tranquilo, humano, próximo, vulnerável. E Deus resolveu se aproximar. E aquela fase onde ele dizia assim, estou próximo, cuidado, acabou. Ele diz, eu estou aqui. E nessa fase de aproximação, gente, Deus se faz... Por favor, presta atenção a isso. Pois um pouco de
Deus se faz humano. E você sabe qual é um forte problema teológico que a gente tem? Tudo aquilo que é humano, a gente associa como uma coisa ruim, deteriorada, caída. Nesse sentido, nosso amigo Paulo nos ensinou a chamar a nossa humanidade de carne. Aí vem as gírias evangélicas. O irmão está na carne. Sim, dado que carne pode ser interpretado como meu corpo, em que outro estado eu estaria se não na carne? Dado que eu estou no corpo. E aí, está na carne, tudo que é humano. Você já reparou que tudo que é humano, a gente separa o humano do divino. Vamos lá. Alguém passou na rua, me deu uma fechada, eu baixei o carro e falei, estou xingando a sua genitora. Humano ou divino? Humano. Alguém passa, me dá uma fechada, eu digo, querido, Deus te abençoe para a glória do nome dele. Divino. O problema não é só separar o humano e o divino, o problema é o que a gente botou naquilo que é divino e o que a gente botou naquilo que é humano. Porque aí começamos a colocar no lado humano e tudo que é humano vai desaparecer, já reparou? Tudo que é humano vai desaparecer. Porque um dia virá o céu e tudo aquilo que é humano vai simplesmente desaparecer. Só vai ficar o divino. E aí é o seguinte, amizades. Uma amizade é uma coisa humana, se preocupa não que vai desaparecer. Casamento. Agora eu estava aqui, peguei a mão da Márcia, fiquei olhando para a mão dela, fiquei lembrando do tempo do nosso namoro, do nosso primeiro filho. Eu e ela morremos. Estamos lá no céu. Nem a gente não se conhece. Adoração vespertina. Sabe por quê? A gente não vai ter nenhum contato por uma razão muito simples. Tudo que é humano vai ficar aqui. De novo, vem Rubem Alves e diz, como pode existir o céu sem um caqui, sem uma manga? E aí você escolhe. Giló, essas coisas certamente são coisas humanas nessa perspectiva. Mas a gente botou na cabeça que tudo que é humano é ruim, é deturpado, é outra coisa. Deixa eu falar um negócio para você, o que é a humanidade. Trabalhou na nossa casa, cuidando dos nossos filhos pequenos, uma menina que veio do Maranhão. O nome dela era Rutinha. Temos uma dívida de gratidão absurda a ela, não, amor? Absurda. Cuidou das nossas crianças ali pequenas. E a Rutinha era a pessoa mais simples que eu conheci na face da terra. Mais simples. Eu sei que teve uma peça de Natal na igreja. E a Rutinha, cara, tem umas coisas, a gente precisa assumir algumas coisas. A Rutinha era a nossa empregada, por mais que tratássemos como filhas, por mais que no interior da Bahia, quando fomos visitar os nossos pais, e ela desceu com os nossos filhos, e o cara da piscina não deixou ela entrar, e eu fui lá e meti o dedo na cara dele e disse, cara, essa moça aqui não é empregada porque ela tem a cor da pele, ela faz parte da minha família, e se você não deixar ela entrar, os meus filhos não entram aqui. Por mais isso que tinha, o fato é que Rutinha entra na peça. Ela entra na peça. Ali, nos filhos nossos e tal, entra na peça. E eu ocupado o tempo todo, aquele coisa, ocupação para lá, tal. Ela vinha, chegava para mim e falou assim, ela me chamava de seu Eduardinho. Olha que figura, cara. Seu Eduardinho, estou ensaiando a peça de Natal. O senhor não vai ver meu ensaio? Veja se um cara na minha posição vai perder tempo, vai ter tempo para olhar Rutinha ensaiando a peça. Está entendendo a ironia, né? Ô, Rutinha, beleza. Tal. Sistematicamente, até o dia da apresentação, ela chegava, seu Eduardinho, vá me ver na peça. Dada a insistência dela, quando chegou o dia da peça, e eu não fui ver nenhum dia, eu esperava que ela fosse Jesus, na peça de Natal. Se não Jesus, pelo menos Maria. Cara, qual não foi a minha surpresa? Que a Rutinha era o burrinho na peça. Entrou, sequer você via a face dela. Ela terminou a peça, me deu um abraço e falou para mim, você me viu na peça? Eu falei, Rutinha, eu te vi na peça. Isso é humanidade, cara. É uma simplicidade tão absurda de estar presente naquele momento, de se abstrair dessas hierarquias estúpidas que a gente criou para dizer quem é melhor, o que é melhor, que posição é melhor, simplesmente estar ali. Até hoje eu tenho inveja daquele senso de, aí agora vou usar uma expressão moderna, de mindfulness, de estar presente no agora. Cara, ela não tinha futuro, ela estava ali com você,
Essa humanidade. Como também a humanidade, sabe o quê? A estruturação de uma sociedade onde tem o lar de Dona Maria, cara. Como é que a gente pode pensar, olhar ao nosso redor e ver as coisas loucas que a gente vê produzidas por essa humanidade. A humanidade é essa coisa mesmo ambígua mesmo. Não há preto e branco. A humanidade é cinza. Pois um pouco de... As teologias mais confortáveis são aquelas que separam preto e branco, bem e mal, certo e errado. As teologias mais desconfortáveis e mais angustiantes são aquelas que, ao invés de apostar na divisão, abraçam a ambiguidade e dizem, peraí, cara, há uma coisa cinza, aí. Deus se aproximou de nós, e quando Ele simplesmente se aproximou em forma humana, assumiu carne, assumiu corpo, está perto da gente, sabe o que Ele está dizendo? Gente, tudo ok com a humanidade. Porque na hora que eu quis me explicar de maneira mais direta, eu quero dizer a vocês que a maneira mais direta que eu posso explicar é a humanidade. E aí agora, eu precisei percorrer quase que 20 anos de história, para naquela sala ali atrás, num dos nossos retiros que a gente fez esse ano, eu estou muito feliz com essa jornada que a gente está fazendo, mais 65 pessoas estão caminhando com a gente, praticando silêncio, 2 retiros por ano, lendo textos semanais, e ali a gente estava falando de um Jesus humano, não tão humano, até onde ele foi humano, e dali, me perdoem o fato de eu ser tão lento para entender isso, ali eu entendi que a humanidade não é algo distorcido, a humanidade é nada mais, nada menos do que uma outra face de Deus. O nosso Deus não foi humano somente Jesus, o nosso Deus é humano, porque a humanidade não é uma coisa ruim, é uma face disso que a gente possa chamar Deus. E sabe por que a humanidade não vai acabar? Porque a humanidade é eterna, ela é construto, ela é algo que compõe o ser que a gente possa ser divino, possa chamar de divino. Aliás, até aqui as palavras me traem e limitam o meu discurso. Sabe por quê? Porque não há uma palavra que possa ajudar a gente a entender como um ser pode ser ao mesmo tempo divino e humano. Não há. Nem divino, nem só humano, totalmente divino, totalmente humano. Pastor, não estou entendendo nada nesse ponto. Nem eu. E se a gente não tivesse 2 palavras? E se não fossem 2 polos? E se só fosse sempre um Deus que tem ira, que é alegre, um Deus que tem em si uma só coisa, sem separação. Gente, não se assustem, fiquem tranquilos, eu tenho 0 de expectativa de que vocês entendam o que eu estou dizendo neste momento, mas pensar aquilo que eu estou falando aqui é quase que aprender a andar. É quase que no meu período de de recuperação cirúrgica, o cara falou, você tem que aprender a respirar direito. Não respire mais por aqui, respire por aqui. Aí eu fiquei respirando por aqui e cansei, porque eu estou acostumado a respirar por aqui. Eu e você estamos acostumados com a dualidade, eu e você estamos acostumados com a divisão, eu e você estamos acostumados nunca com a ambiguidade, nunca com 2 coisas que se unem numa só. Mas o mais importante da humanidade ainda não é isso. O mais importante é que quando Deus se aproximou de nós, Ele tirou a segunda face, e agora em diante eu posso te dar uma boa notícia. E há 2 domingos atrás eu contei 1, 2, 3 e pedi para todo mundo gritar uma palavra aleluia, e disse que nem por segundos a nossa igreja seria pentecostal, beleza? Vamos fazer isso de novo? Vou falar 1, 2, 3 e a gente grita aleluia. 1, 2, 3. Aleluia. Eu tenho uma grande notícia para mim e para você. Esse terceiro momento e definitivo de Deus, é o Deus que se aproximou de nós e Ele diz, não precisa ter mais cuidado. Não precisa ter mais cuidado. Sabe por quê? Porque Jesus inclusive mudou o nome desse Deus. Ele já não é mais Yahvé, Ele já não é mais o provedor, Ele já não é mais o curador, Ele já não é mais sequer o libertador. Ele é simplesmente Abba. Ele é simplesmente Paizinho. E a quem eu chamo de Paizinho? Se não alguém a quem eu tenho toda a confiança
que não vai arrebentar a minha alma, senão alguém que pode me ver por inteiro e nunca vai usar nada contra mim. Um Deus que se aproximou de mim, que me conhece, que sabe da minha vulnerabilidade. Um Deus que inclusive sabe quando eu estou fingindo. Um Deus que lê a palavra que ainda não me chegou à boca. Um Deus que está lá para trás, olhando a minha alma, vindo a oração que eu ainda nem fiz. E esse Deus quase que olha para mim devagar e diz: Eduardo, eu sei porque você está falando isso, eu sei porque você está fazendo isso. E um Deus, inclusive, que sabe, me acolhe quando eu fico com muita raiva dele. Gente, às vezes dá raiva. Às vezes a gente briga com Deus. É natural que a gente brigue com Deus. É que a espiritualidade da gente que disse assim: brigar com Deus é humano ou divino? Brigar com Deus é humano ou divino? Humano é ruim. Aí vem os salmistas e os salmos me ensinam a orar. Sabe o coração do salmista? Sabe o coração do salmista? O Senhor quebra o queixo do meu chefe. Olha que oração maravilhosa. Os salmistas fazem isso. Eu tinha um amigo que ele falou assim: cara, toda pessoa ferida que chegava no meu escritório, eu separava alguns salmos e dizia assim: ora esses salmos durante um mês. Estou morrendo de raiva do meu marido, cara. Esse cara não me vê. O cara faz o seguinte: ele escolhia salmos estratégicos, de escola coxa. E aí a pessoa ia orando, depois de um mês, ele diz, depois de um mês, ela expondo a ira dela, depois de um mês, aí ele disse assim: agora eu vou te ensinar para você orar outros salmos. Aí ele botava os de gratidão, colocava os de adoração. E era lindo o trajeto, sabe por quê? Porque ele não excluía a ira do pacote, porque é uma teologia que simplesmente ela é integradora. Esse Deus que ouve quando eu fico com raiva dele, é um Deus que desculpa a repetição. Meu filho Dadal tinha uns 4 anos, 5 anos, a gente estava à mesa, um domingo, e ele estava gritando de um lado para o outro, não sei o que foi. Eu fui lá e dei um tapa no braço dele. Falei: cara, fica quieto. Ele olhou para mim, mas com tanta raiva, cara, mas com tanta raiva. Ele olhou para mim, levantou o dedo e falou assim: eu nunca mais vou falar com você. Aí eu olhei para ele e falei assim: cara, deixa eu te falar um negócio. Você não aguenta 1 minuto do meu desprezo. Você depende tanto do meu amor, cara. Você depende tanto do meu olhar, que você pode gritar, dizer que não vai falar mais comigo, mas você não aguenta. Essa guerra você não aguenta, brother. Eu absorvo tua raiva. Aí eu brigo com Deus, grito com Deus, Deus. Tipo assim, não falo mais contigo. Você é meu próximo, Eduardo. Você é meu filho, cara. Eu estou aqui. Vamos para os textos? No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo porque eu estou aqui. E mais, vamos para os textos? Vamos para o nosso grande apóstolo Paulo. E vocês receberam no seu coração o Espírito de Jesus, não o espírito de escravidão, mas o Espírito de Jesus, que os faz clamar e orar, dizendo: Abba, Pai. A beleza é que, e aqui eu termino, Moisés disse: Senhor, posso ver a tua face? O Deus do segundo período diz: não. Sabe como é que o texto de Deuteronômio termina? Haverá de nascer um profeta, a quem Deus falará. Vem Jesus e revela a face de Deus. Em Jesus, Deus não está mais de costas. Em Jesus, a gente não precisa ter mais cuidado. Em Jesus, Deus se aproximou de nós. E, de perto, nem Deus é normal. Nem Deus é normal. De perto, o que fica não é o conceito que eu tenho de mim e de você. De perto fica apenas uma coisa: você está perto de mim. Alegria, Feliz Natal, Deus se aproximou de nós. Fecha os teus olhos por um instante, fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. Miguel, a gente cantou um cântico que tinha Abba Pai, não tinha um cântico que a gente cantou aqui atrás? Tinha
tinha alguma coisa que eu vi o cântico, eu falei, eu queria cantar depois, talvez o segundo cântico, o terceiro cântico. Então a gente canta Meu Jesus Salvador, tá bom? Mas fica os teus olhos, né? A gente vai cantar uma canção, David vai levar a gente aí, uma canção, que diz assim, meu Jesus Salvador, mas sabe o que eu queria que você pudesse colocar nessa palavra Salvador? A ideia de que ele se aproximou de nós. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, Eu queria te convidar, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, e amado estarei, eu sempre te amarei. Amém. Se você quiser, olha para o lado e diz assim, eu te disse, um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Só um detalhe, antes da gente, eu vou pedir aqui ao reverendo Davi que nos dê a bênção apostólica hoje, beleza? Mas antes disso, queria saber uma coisa, por favor, rapidamente, uma coisa interessante. Eu hoje à noite viajo com a Márcia, a gente vai ter um Natal em família no interior da Bahia, lá com os nossos filhos, vão todos, filhos, esposas, vamos estar juntos lá. A gente não vai estar juntos aqui no dia 25, a nossa família, mas estão voltando já no dia 29. Mas eu queria dizer um negócio para vocês. Eu acredito na igreja, eu amo a igreja. Eu amo a igreja porque eu estou nessa igreja. E eu fiquei pensando, cara, quanta coisa a gente fez esse ano. Lá na escola que eu dou aula, tem uma reunião anual, que sempre começa, prêmio, não sei o que, aí os caras botam lá assim, foram 1.000, não sei, 3.000, 4.000 horas de MBA espalhados pelo Brasil, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, cara, são 52 domingos, cara. 52 domingos de recepção, 52 domingos de música, 52 domingos de reflexão, 52 domingos de gente cuidando das nossas crianças. Cara, teve o Lar Dona Maria, que não é a gente que está abençoando aquele povo, não. É aquele povo que está dizendo que amor só é amor quando compartilhado. Então lá, Dona Maria, cara, por tanta coisa, tanta gente querida. A gente atravessou uma crise financeira no país, seu compromisso, cara, financeiro com essa igreja. A gente termina o ano bem, sonhando com projetos para o ano que vem, cheio de projetos, as finanças saneadas. E sabe por isso, tudo isso sem a gente manipular ninguém, sem a gente pregar um Deus que vai arrebentar você se você fizer ou deixar de fazer. Cara, coisa fantástica, sabor e saber. As discussões que tivemos aqui, feira
orgânica. E engraçado que a gente veio pro Sabor e Saber aqui, aí o rapaz estava falando sobre a questão do agronegócio e dos agricultores locais, né? O poderoso agronegócio, com a sua propaganda, com coisa, e falando da importância do agricultor local e tal, como... E aí, lá na área que eu moro hoje, tem 3 grandes igrejas gigantescas, e chegou uma mais nova. Aí a Márcia passou na porta e eu falei, amor, isso aí é agronegócio, a gente é agricultorzinho local e tal. As estruturas gigantescas e tal. E a gente está aqui sonhando, vivendo e tal. Queria dizer para vocês o seguinte, eu creio na igreja, porque a igreja é, sem dúvida alguma, a instituição da sociedade civil, que na hora que ela incorpora, entende a sua missão, na hora que ela se reatualiza, na hora que ela se reforma, teológica, eclesiologicamente falando, nós somos a força mais capaz de fomentar mudanças na nossa sociedade. Não tem igual, não tem partido político, seja ele qual for, não tem sindicatos, não tem associações comunitárias, não tem grupos, não tem escolas, nada é tão poderoso quanto a igreja que entende a sua missão e entende que esse poder do qual falamos não é a tradução de estruturas políticas, é sobretudo um fermento que leveda a massa, um fermento que consegue mudar pelo poder da sua vulnerabilidade, devagar, tal qual lagartixas, comendo escondidas na floresta, porque os dinossauros passam, as lagartixas ficam. A gente não pode esquecer disso. Ditas estas coisas, eu queria que a gente pudesse fazer uma coisa. Eu queria que a gente pudesse se aplaudir mutuamente. Coisa linda, coisa fantástica, coisa fantástica. Uma última coisa, tem muita coisa acontecendo, coisas que estão vindo por aí. Uma última coisa. Quantos de vocês, se você não tem o meu celular e quer participar do que eu vou dizer agora, eu vou ficar aqui à frente depois da bênção apostólica aqui do Davi. Você vem, pastor, olha, eu quero seu celular, eu não tenho seu celular, eu quero te dar o meu celular para a gente se comunicar por WhatsApp, tá bom? Por WhatsApp. Atenção. Ano que vem, a gente vai começar aqui, um grupo maravilhoso de pessoas, vai começar a escrever as lições das nossas crianças. A gente vai produzir o nosso próprio material aqui. E assim, é impressionante a quantidade de talentos, de amor que eu tive uma reunião com a galera ali antes da liturgia começar, e assim, nós vamos começar a fazer isso. E nós elaboramos, a turma elaborou um programa de 3 anos. Por favor, preste atenção nisso. E a gente, durante 3 anos, a gente vai focar em valores. Não é que a gente não vai contar as histórias bíblicas, mas sabe o que a gente quer evitar? A gente entende que as nossas crianças precisam saber o que aconteceu na história, mas a gente quer que mais do que as crianças saibam se existir a existência da Arca de Noé, que elas não cheguem na escola e fiquem zoando um colega por causa da cor da sua pele. E a gente decidiu que a gente vai ensinar valores para as nossas crianças. Valores, 3 anos, só com valores. Só valores. E nós vamos meter o braço, criamos um método e tal, e vamos escrever esse negócio, vamos produzir isso. Porque a gente sentia que a gente vinha numa reforma teológica aqui, numa coisa ou outra, e o material que a gente tinha, muitas vezes era um material que dividia, que ia, falando, cara, vamos escrever, vamos botar a nossa teologia aí, vamos ensinar as nossas crianças. Eu quero dizer um negócio para vocês, profecia que foi dada hoje de manhã, amém, irmãos? Aleluia, profecia, aleluia, irmãos, beleza? Profecia, ano que vem, com a turma que a gente tem aqui, já são quase 25, 30 pessoas envolvidas com o nosso Ministério de Criança. Nós vamos fazer uma, para os antigos, Escola Bíblica de Férias, lembra dessa parada? Para os novos, Escola nas Férias. A gente vai fazer uma coisa muito sinistra para a criança aqui, para essa vizinhança, ano que vem. Vai demorar 1 ano, porque a gente quer um grau de excelência, a gente quer fazer isso de maneira absolutamente incrível. O meu celular é para você fazer o seguinte, você que é pai, você que é mãe, você que quer participar assim, faz o seguinte, manda para o meu celular, meu WhatsApp, vai ser um prazer, quero receber 100 mensagens, sem problema. Manda para mim e diz assim, pastor, eu acho que esses valores as crianças precisavam aprender. Participa disso com a gente, cai dentro. Manda para o meu celular, não tem problema. Vai ter um grupo que vai editar isso e a gente vai selecionar porque os valores se repetem, mas participa isso. Pai, mãe, não é pai, não é mãe, estou visitando, manda. Eu te dou meu celular, vamos cair dentro para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor. Detalhe, gente, 2018 está vindo aí, e vai ser um ano melhor, em nome de Jesus, vai ser um ano melhor.
apesar do cenário, vai ser um ano melhor. E tomara que ano que vem a trajetória do Flamengo se repita. Oh, desculpa, foi mal, isso aqui é o... Será que a gente pode ficar em pé? Coloca a sua mão assim. Só lembrando que domingo que vem a gente não vai se encontrar aqui de manhã. A gente vai se encontrar na segunda-feira, dia 25, tá bom? No nosso tradicional, já é tradicional, culto das luzes. Faz assim com a sua mão. As minhas mãos, elas não têm capacidades especiais, porque elas estão, ou ela está voltada para você. A minha mão aqui representa as mãos de Deus sobre a nossa vida. Amém. Amém. E na bênção dos apóstolos, nós recebemos essa sentença maravilhosa, que a graça de Jesus, Amém, que nos aproxima do coração de Deus de tal maneira, que nós nos sentimos totalmente acolhidos e abraçados por Ele, que essa graça se renove sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre as suas relações. Que o amor de Deus, que faz com que Ele olhe para nós de forma apaixonada, tão interessado na nossa trajetória de vida, que esse amor fale do quanto nós não caminhamos sozinhos, que ao sairmos de casa, esse amor cubra os nossos passos. amém, amém, Que os aleluia. nossos queridos a saírem com a gente sejam acompanhados por esse mesmo olhar de amor, amém. e que isso traga paz ao nosso coração. Aleluia. Amém. E que a presença viva do Espírito Santo, que habita em cada um dos nossos corações aqui, que essa presença viva fale de que é sempre Natal, porque Ele vive em cada um de nós o tempo inteiro. Que a presença do Espírito fale da presença máxima desse Deus maravilhoso, que cobre a vida da gente com o seu amor. Que seja assim na sua vida, minha irmã, meu irmão, que seja assim na vida dos seus queridos e amados do seu coração, que seja assim sobre toda a obra da criação, Amém. fruto do amor, desse olhar maravilhoso de Deus, Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja assim. Amém, amém e amém.